Este salmo é conhecido como o Salmo da Fé Perfeita. Em algumas Bíblias, a epígrafe, vem escrito Salmos da Fé Perfeita. Por quê? Porque ele demonstra algumas características a respeito de quem tem uma fé que agrada a Deus, uma fé que traz resultado. Ao olhar para esse salmo e ver o seu contexto, ou o momento em que ele foi cantado, a maioria das pessoas que estudam na área da teologia, esse salmo foi cantado no episódio que a Bíblia descreve a guerra de Josafá, no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Ali todo o capítulo 20 é onde fala da peleja que Josafá estava enfrentando na presença de Deus. Para você que já leu essa história, vale a pena notar que o inimigo havia reunido força junto com outros adversários de Josafá e disseram: vamos unir a nossa força e vamos pelejar contra Josafá e nós vamos vencer Josafá. Josafá, quando ficou sabendo, no versículo de número 3 do capítulo 20, a Bíblia deixa bem claro que ele dispôs no seu coração buscar o Senhor em oração e jejum para que Deus pudesse lhe dar vitória. Olhando um pouco mais à frente, depois de orar, depois de buscar a Deus, o versículo de número 12 deste mesmo capítulo, ele disse: Senhor, em nós não há força contra os nossos adversários. E outra, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Nós estamos olhando para o Senhor. E é interessante que neste mesmo instante, enquanto ele termina de orar, este mesmo texto descreve que Deus usa um dos seus instrumentos e traz uma palavra para Josafá. E a palavra que Deus tinha para Josafá é: nesta peleja, vocês não terão que pelejar, pois eu vou pelejar por vocês. Eu vou lutar por vocês. E Josafá acreditou tão piamente naquela palavra, que a Bíblia descreve que a partir daquele momento em que Deus falou com ele, Deus ainda não tinha lhe dado vitória, o cenário ainda não havia mudado, mas ele acreditou de tal forma na palavra de Deus, que a Bíblia descreve que ele começou a louvar a Deus, ele começou a cantar hinos de louvor ao Senhor. E nesse louvor é interessante que a Bíblia deixa bem claro, se me recordo o versículo de número 24 desse texto, que ele inverte toda a ordem do seu exército. Porque o natural de um exército era: primeiro você coloca os homens que estão armados para poder combater e vencer a peleja. Mas ele acreditava de tal forma na palavra de Deus, que ele pega os cantores, aqueles que estavam determinados a cantar depois que a vitória chegasse, e coloca estes cantores na frente dos homens armados. Ele pensou consigo dizendo: eu estou tão certo que Deus vai fazer alguma coisa, que eu já vou começar a agradecer a Deus pela vitória que Ele vai me dar.